Bem-vindos ao canal do Medo B, e eu quero começar falando sobre aquele último vídeo, penúltimo, se não me lembro direito, o vídeo da autópsia, aquele vídeo de enigma, mistério que teve aqui no canal. Ele estava vendo um livro da Dark Side Books. Pois é, você perdeu um livro da Dark Side Books, qualquer livro, podia escolher qualquer livro. Na verdade, nem todo mundo perdeu, alguém ganhou. E um ponto que eu fiquei curioso é que muito pouca gente procurou o enigma daquele vídeo. Enfim, ainda tem uma historinha naquele vídeo, então se você não achou a historinha, vai lá e procura, porque vai ter outros vídeos de enigma aqui no canal e vocês estão dando mole. Enfim, chega de papo, porque hoje vamos falar do Chucky. Vamos falar do Brinquedo Assassino, que pra mim é um dos filmes de terror que eu mais gosto. Foi o meu primeiro filme de terror, foi o Brinquedo Assassino 2, que é o que eu mais gosto, principalmente daquela cena na fábrica, é sensacional. E desde então, desde criança eu queria ter um Chucky, eu quero ter um boneco Chucky e eu tenho problemas. Mas enfim, se você também é fã do Chucky como eu e já viu todos os filmes, eu trouxe hoje 13 curiosidades do filme Brinquedo Assassino. O nome verdadeiro do Chucky é Charles Lee Ray e é em homenagem a 3 grandes assassinos americanos, que eu vou deixar o nome deles aqui porque eu não consigo pronunciar. Se já conhecem o inglês, eu desisto. Vou deixar até aqui a foto deles para vocês verem, inclusive o Charles Manson é um deles. Eu fico aqui pensando o que a mãe que coloca num filho um nome em homenagem a 3 grandes assassinos espera que o filho seja no futuro. Um grande jogador de futebol, um grande cientista. Um dos títulos provisórios, que era o título do roteiro do Brinquedo Assassino, era Pilhas Não Incluídas, ou Baterias Não Inclusas, porque isso remeteria a uma grande cena do filme, que na verdade acho que talvez tenha tido uma modificação aí além do título. Essa cena é quando a mãe do Andy, que é o garotinho do filme, acha a caixa do Chuck, acha as pilhas lá dentro e descobre que as pilhas não estão no Chuck. E ela descobre que o Chuck está falando tranquilamente, mesmo assim sem as pilhas. Hi, I'm Chucky, wanna play? As pilhas são até bonitinhas, são personalizadas do Chucky e na caixa vem escrito baterias inclusas. No roteiro original eles tinham a ideia de botar a culpa toda no Andy, que o Andy parecesse que era o assassino o filme todo e não o Chucky. Enfim, eles mudaram de ideia depois, mas essa ideia, esse roteiro foi usado no filme Pinóquio ou Perverso. Outra ideia também é que o Andy cortaria a mão durante o filme e faria um pacto de sangue com o Chucky, e isso transformaria o boneco em humano. Outra ideia é que o Chucky ficaria mais humano dentro do filme e faria crescer até barba no boneco, mas eles mudaram de ideia depois disso e resolveram deixar o Chucky só preso dentro do corpo do boneco mesmo. Aí durante o filme ele fica desesperado porque ele quer sair de dentro do boneco, senão ele vai ficar preso no boneco para sempre. A MGM foi quem lançou o primeiro Brinquedo Assassino e depois ela rejeitou os filmes do Chucky, não quis mais, e aí quem comprou a franquia foi a Universal, que acabou se dando muito bem. O filme estreou nos Estados Unidos no mesmo dia em que o Charles Lee Ray passa sua alma para o boneco, que é dia 9 de novembro de 1988. Ou seja, praticamente quem viu o filme na estreia viu aquele filme ao vivo. Também no lançamento do filme, na porta da MGM, uma multidão fez uma manifestação contra, um protesto contra o filme, porque ele iria incentivar violência nas crianças. Um dos produtores do filme foi falar com os manifestantes e terminou com aquele protesto em 10 minutos. E ele nunca revelou o que ele falou para os manifestantes. E às vezes eu não quero nem saber o que ele falou para os manifestantes. Aquela loja de brinquedos em que aparece no primeiro filme, onde o Charles Lee Ray passa sua alma para o boneco, era na verdade um restaurante chinês que estava fechado em Chicago. O Brinquedo Assassino 1 é o único filme da série em que o Chuck não faz gesto levantando o dedo do meio assim. Foram criados 9 modelos de boneco Chuck no filme do Brinquedo Assassino 1 para várias coisas diferentes, para que ele pudesse andar, para que ele pudesse pegar fogo, com versão com cara mal, versão com cara boazinha e até o boneco pudesse ser arremessado na parede. A cena que o Chuck é queimado vivo, na verdade é gravado por um dublê anão que sai correndo pegando fogo. Foram gastos 9 milhões de dólares para fazer o Brinquedo Assassino 1 e ele lucrou 33 milhões só nos cinemas americanos. O Brinquedo Assassino nunca teve um grande merchan, a parte de merchan deles nunca foi muito boa. Só lançaram um boneco do Brinquedo Assassino logo depois da noiva do Chuck, lá pro 4º filme da série. Eu já falei que sempre quis ter um boneco
Mesmo assim, eu nunca encontrei um boneco bonzinho para comprar. Boneco bonzinho é a versão boazinha do Chuck, aquela antes dele fazer a cara de mal. Mas hoje você acha já várias versões do Chuck para comprar. A maioria das vezes ele tá com a cara quebrada porque foi do lançamento da noiva do Chuck, ficou popular, vendeu o boneco do Chuck. E você acha ele em versões tipo Living Dead Doll, Funko Pop e até de Hello Kitty. Para não falar que ele não teve nenhum merchan, ele tinha sua própria linha 1900, que era aquelas linhas hotlines de ligações, e nesse caso o Chuck contava histórias de terror. Isso, pra quem não sabe, nos anos 90 era um grande caça-níquel, tinha telefone de tudo e as crianças ligavam, custava muito caro cada ligação por minuto, e as crianças ligavam para ficar escutando histórias de terror e ficavam horas no telefone para desespero dos pais. Aqui no Brasil você não tinha muito desses telefones de terror, mas você tinha telefone de futebol, de horóscopo, de chat, amizade e de telesexo. Eu não tenho dúvidas que o Chuck influenciou muito a nossa história de terror do boneco fofão, porque as crianças viam o filme do Brinquedo Assassino e ficavam com medo de brinquedos naquela época, mas a verdade é que muita gente não tinha um boneco parecido com o Chuck em casa. Mas tinha crianças que tinham um boneco fofão que foi popular e vendeu muito na época, e aí essa criança tinha um problema, porque o fofão ele era vendido num tamanho grande, que era do tamanho do Chuck, e ele tinha as roupas iguais a do Chuck. Ele usava uma camisa colorida e um macacão por cima. E ele tinha o cabelo um pouco parecido também, ruivo, só era um pouco diferente, mas enfim, ele era muito parecido com o Chuck. Então é isso, se você gostou e quiser mais curiosidades de filmes, comenta aqui. Se você quiser falar comigo também, pode comentar aqui. Pode falar comigo em todas as redes sociais. Se inscreve aqui nesse canal, dá like, assista os vídeos anteriores se você quiser e compartilha esse vídeo, que é compartilhando que você me ajuda muito. É isso, eu fico por aqui. Bons pesadelos.